Olá, alunos da Escola Israel Leocádio, sou a professora de Biologia Ligiane Teixeira. Estamos juntos aqui para mais um vídeo, para mais uma videoaula, tá certo? Lembrando que nós estamos dando continuidade ao nosso capítulo 4, que fala com relação à química das células. Hoje especificamente, nós vamos tratarmos unicamente de lipídios, tá bom? Então, vamos lá. Antes de iniciarmos propriamente dito o nosso conteúdo, eu quero fazer só um parênteses, tá certo? Gente, nós estamos dentro da bioquímica. E na bioquímica nós temos que entendermos quando estamos falando em compostos orgânicos e quando estamos falando em compostos inorgânicos, tá certo? A gente tem que saber fazer a diferenciação. Quem são os compostos orgânicos? Compostos orgânicos são os lipídios, as proteínas, os carboidratos, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Quem são os compostos inorgânicos? Água e sais minerais, tudo bem? Pronto, agora vamos lá. Aqui nós temos a imagem de alguns alimentos que contêm gorduras, em outras palavras, que contêm lipídios, tá certo? Vamos continuar. Características gerais. Os lipídios ou gorduras, assim como popularmente é conhecido, são moléculas orgânicas insolúveis em água e solúveis em certas substâncias orgânicas, tais como álcool, éter e acetona. Também chamados lípidos ou lipídios, essas biomoléculas são compostas por carbono, oxigênio e hidrogênio. Podem ser encontrados em alimentos de origem vegetal, mas também podem ser encontrados em alimentos de origem animal, tá bom? O que é que nós temos aqui? Nós temos aqui estruturas químicas, que ao final nós temos a estrutura do nosso, então, lipídio. Para termos a estrutura química do lipídio, nós temos que ter a união de um ácido graxo com o álcool, tá bom? Pronto, acima nós temos a fórmula de um ácido graxo. Como é que eu sei que nós estamos tendo a visão de uma fórmula de um ácido graxo? Porque nesta fórmula tem que ter carbono com uma dupla ligação para o oxigênio, com uma ligação simples para o oxigênio e para o hidrogênio. Pronto. A partir daí, eu sei que nós estamos falando de um ácido graxo. Em outras palavras, de um ácido carboxílico, tá bom? E abaixo, nós temos a estrutura de um álcool. Esse álcool, no caso, é o glicerol, tudo bem? E como é que eu sei que estamos falando de um álcool? Porque nós temos na extremidade, um oxigênio e um hidrogênio. Quando nós temos a união dos dois, nós temos o que chamamos de ésteres, tá certo? Consecutivamente, nós teremos a molécula do lipídio, a molécula química, tá bom? Da fórmula química do lipídio, ok? Então, vamos lá, vamos continuando. Lembrando, gente, que o lipídio, ele é apolar, tá certo? Devido ao ácido graxo. Quanto mais carbono nessa cadeia, mais apolar ele será. Então, mais inimigo da água, ele se torna, tá certo? O lipídio, gente, ele é insolúvel em água, no caso H2O. A água, ela é o quê? Polar, O lipídio, ele é solúvel em solventes orgânicos, só lembrando que eu já falei anteriormente, certo? E esses solventes orgânicos, que podem ser justamente esses que estão aqui, ó, álcool, éter e acetona, eles são o quê? Apolares. Vamos relembrar aquela famosa frasezinha que diz assim, semelhantes dissolvem semelhantes, tá bom? Não esqueçam disso. Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos partir agora para as funções. As funções dos lipídios. O lipídio, ele tem a função de isolante térmico, da constituinte da membrana plasmática, ou constituinte da MP, para alguns, da reserva de energia, hormonal, proteção mecânica, absorção de vitaminas e também ele tem a função de ser impermeabilizante, tá certo? Agora vamos ver por partes, Isolante térmico. A camada de gordura natural, gente, também chamada por células gordurosas ou tecido adiposo, forma uma camada que atua na manutenção da temperatura corporal. Então, ela mantém a temperatura do corpo, do indivíduo, do organismo, tá bom? A constituinte da membrana plasmática, ou da MP, como eu falei para vocês. Todas as membranas plasmáticas, ou todas as células especificamente, são formadas predominantemente por lipídios, tá certo? Não esqueçam disso. Pronto.
que é que eu quero mostrar para vocês agora? Eu quero mostrar aqui esse slide aqui que tem uma estrutura, né, da membrana plasmática. Tem alguns componentes mais básicos, né, que é o carboidrato, a glicoproteína, a proteína globular, a proteína alfa-hélice, a proteína de canal, a proteína periférica e a proteína integral, certo? Nós vamos nos fixar a dois camaradas que estão aqui do lado, que é o glicolipídio e o colesterol. Quem é o glicolipídio? O glicolipídio é a união de carboidratos mais lipídios, tá certo? O glicolipídio são lipídios, sendo que esses lipídios, gente, eles são anfipáticos. Eles são hidrofílicos, que quer dizer o quê? Solúvel em meio aquoso. E eles são também hidrofóbicos, que quer dizer o quê? Solúvel em água, tá certo? E o colesterol? O colesterol é um tipo de lipídio constituído por um tipo de álcool. Esse tipo de álcool é o que a gente conhece por policíclico, denominado esteroide. Ok? Vamos aqui, continuando com as funções. Reserva de energia. A reserva de energia, ela é utilizada pelo organismo em momento, né, de necessidade e está presente em animais e vegetais. Função hormonal. Os hormônios sexuais têm o caráter lipídio, quer dizer que são produzidos a partir, né, dos lipídios. Proteção mecânica. A camada de gordura atua contra choques mecânicos. Choques de pequeno, né, de pequeno porte, pode ser um pequeno impacto, uma queda, um chute e etc, tá certo? Absorção de vitaminas. Os lipídios, eles auxiliam a absorção das vitaminas, em especial A, D, E e K, que são polissolúveis e se dissolvem nos óleos. E permeabilizante. Permeabilizante atua contra a desidratação, não permitindo que o organismo perca muita água para o ambiente, para o meio a qual ele está inserido naquele momento, tá bom? Vamos continuar aqui agora. Agora vamos para a classificação dos lipídios. Os lipídios, eles podem ser classificados em lipídios simples e lipídios complexos. Quem são os lipídios simples? São os glicerídeos, são os esteroides e são os cerídeos. Quem são os lipídios complexos? São os fosfolipídios, são os carotenoides e são os esfigolipídios, tá certo? Vamos começar aqui pelos glicerídeos. Os glicerídeos, gente, eles são divididos em gordura e óleos, certo? Sendo que a gordura em ambiente, né, em temperatura ambiente, ela vai estar sempre em estado sólido. A estrutura química dela, né, da gordura, ela sempre vai ter ligações simples e ela sempre vai ser de origem animal. Já os óleos, a temperatura ambiente vai ser estado líquido, vai ter na estrutura química uma dupla ligação e vai ser sempre de origem vegetal. Lembrando, a gordura, a estrutura química dela, ela é saturada. E os óleos, a estrutura química dela é insaturada, no caso dele, né? É insaturada. Como é que eu sei disso? Vamos aqui olharmos para a estrutura saturada, que são das gorduras. O início dela, a gente percebe que é a representação de um ácido, né? De um ácido gráfico, né? De um ácido carboxílico, né? A estrutura de um ácido carboxílico. Porque tem o carbono, uma dupla ligação para o oxigênio, uma ligação simples para um oxigênio e um hidrogênio. E o restante da estrutura, todas são ligações simples. E vejo que tem as 4 ligações, né? Para o carbono, bonitinho, organizadinho. Já abaixo, na insaturada, ao início, né, do mesmo jeito, no entanto, ao meio da estrutura a gente percebe uma quebra. E nessa quebra a gente vê um carbono com uma dupla ligação para outro carbono. Então, ali está especificando que ela é uma ligação dupla, no entanto, uma estrutura insaturada. Beleza? Vamos continuar. Glicerídeos. Glicerídeos naturais, eles podem vir a ser banha, né? Tecido adiposo dos animais, sebo, tecido adiposo dos bovinos, por aquecimento origina a margarina natural,
Manteiga de leite, obtida de leite de vacas e de cabras. Manteigas vegetais, manteiga de coco, a manteiga de cacau e a manteiga de cupuaçu. E óleos de linhaça, que são os óleos secativos extraídos do linho. Os esteroides, que é a nossa próxima classificação, né? Os esteroides, eles são representados por uma cadeia circular, que a gente chama também de anéis, tá certo? A estrutura principal dos esteroides é o colesterol, tá até aqui a estrutura para vocês aí observarem, né? Quando a gente fala de esteroide, a gente está falando especificamente, né? Basicamente, a gente lembra logo do colesterol. E o colesterol, ele nos proporciona, né, a testosterona, o estrogênio e a progesterona, que são hormônios sexuais. E também os aldosterona e o cortisona, tá bom? Que são hormônios das adrenais. Além da vitamina D, tá bom? Que em outras palavras também, especificamente a vitamina D3, calciferol, beleza? Vamos lá. Esteroides anabolizantes. Promove o crescimento e a divisão das células, efeitos colaterais, né, como acne, problemas no fígado, aumento da pressão arterial, aumento da LDL, redução do HDL. Em excesso, né, esses anabolizantes podem levar o indivíduo, né, o ser, à morte. Colesterol, presente nos tecidos animais, constituinte da membrana celular, ele forma a bainha de mielina dos neurônios. Ele sintetiza e estoca e é estocado no fígado, tá certo? HDL e LDL, que a gente conhece pelo colesterol bom e o colesterol mau, né? O colesterol ruim também. Quando, na verdade, gente, isso aí é só um meio, né, popular de se conhecer, porque a gente sabe que tudo em excesso, né, pode prejudicar. HDL, lipoproteína de alta densidade, transporta o colesterol dos tecidos do corpo humano ao fígado, reduz a quantidade de colesterol no sangue e reduz os riscos de doenças cardíacas. LDL, lipoproteína de baixa densidade, transporta o colesterol e triglicerídeos às células e tecidos, forma as placas de ateroma, né, a aterosclerose, aumenta o risco de doenças cardíacas, no caso LDL. Testosterona, hormônios sexuais masculinos, derivado do colesterol, produzido nos testículos, responsável pelos caráteres secundários. Aí tá sempre a formulazinha para vocês irem conhecendo, tá bom? Estrogênio e progesterona, hormônios sexuais femininos, derivado do colesterol, produzido pelos ovários, responsável pelos caráteres secundários. Aldosterona, sintetizado nas glândulas suprarrenais, regula o balanço, né, entre o sódio e o potássio no sangue, tá bom? Cortisona, produzida no córtex adrenal, capacidade anti-inflamatória e imunossupressora. Efeitos colaterais que pode causar aumento do apetite, aumento do peso, anorexia, edema, hematomas, aumento da pressão arterial, fraqueza, cefaleia, acne e insônias. Vitamina D, que eu tinha falado para vocês lá no início, né, do calciferol. Promove a absorção do cálcio após a exposição à luz ultravioleta, participa do desenvolvimento normal dos ossos e dentes, né? Atua no sistema imune, no coração e no cérebro e na secreção de insulina pelo pâncreas, atua como hormônio que mantém as concentrações de cálcio e fósforo no sangue através do aumento ou redução da absorção desses minerais no intestino delgado, regula o metabolismo ósseo e a deposição de cálcio nos ossos. Outra classificação de lipídios, cerídeos ou ceras, né? Para a gente ter um cerídeo ou uma cera, a gente vai precisar da união de um ácido gráfico mais um monoálcool, que significa o quê? Só uma molécula, né, de álcool, de OH, no caso, oxigênio com hidrogênio. Ele pode ser de origem animal e de origem vegetal. Quando em origem animal, é através da cera do ouvido ou do favo de mel das abelhas, né, de abelhas.
Quando de origem vegetal, produzida pelas folhas para ação impermeabilizante e evita, assim, né, perca de água para o meio. Aí nós temos, no primeiro exemplo, né, umas abelhas, né, e no segundo exemplo, umas folhas de carnaúba, né, que através dela se faz a cera de carnaúba que a gente conhece também. Fosfolipídios, que é outra classificação. Composição das membranas celulares, né, parte hidrofílica e a parte hidrofóbica, né. No caso, a parte hidrofílica, gente, é a afinidade pela água. E no caso, a parte hidrofóbica é a aversão à água. Ela está na representação da nossa membrana plasmática, sendo que a parte que tem essas bolinhas aí, né, superiores e inferiores, é justamente a parte hidrofílica, tá certo? E o meio é a parte hidrofóbica, né, que tem aversão à água, né? Não pode, né, com água. Carotenoides, que é a próxima classificação. Pigmentos lipídicos amarelos, vermelhos e laranjas, insolúvel em água e solúvel em óleos e solventes orgânicos, presente nas células de todas as plantas, matéria-prima para a produção da vitamina A, beleza? Carotenoides, presente em plantas e certas algas, né? Xanthophylla, amarela e marrom, avermelhado, auxilia na fotossíntese, o caroteno alaranjado e o beta-caroteno transformando em vitamina A. E a última, esfingolopídeos. O esfingolopídeo, gente, são uma classe de moléculas de lipídio que também, certo, faz parte da formação da membrana, tá bom? Que contém esfingosina, que é um amido de álcool orgânico alifático. Essa classificação de lipídio, gente, ela atua basicamente, né, no sistema nervoso, tá certo? Tipo na esclerose múltipla, a perda de bainha, né, de mielina leva à lentidão ou à interrupção da transmissão nervosa, tá bom? Gente, esse é o nosso conteúdo, espero que vocês tenham entendido, mas aperfeiçoem o conhecimento de vocês, vão ao nosso livro didático, tá bom? Na página, no nosso capítulo inicia na página 58, capítulo 4, Química das Células, beleza? Tchau e até a próxima!